Você já se sentiu paralisado? Como se tudo tivesse simplesmente parado de funcionar. Você ora, busca, tenta se mover, mas é como se estivesse andando dentro de um sonho. Nada responde, nada muda, nada flui. E dentro de você, uma pergunta começa a ecoar em silêncio. Será que Deus ainda está comigo? Às vezes a vida parece travar. Os planos congelam, as portas se fecham. E o que antes era tão claro começa a ficar nebuloso. É nesse ponto que muitos desistem, achando que Deus os esqueceu. Mas e se o travamento não for um erro, e sim uma estratégia divina? E se esse tempo em que tudo parece parado for, na verdade, o tempo em que Deus está realinhando o seu destino, longe dos seus olhos? Quando a vida trava, geralmente é porque Deus está mexendo em áreas que você ainda não percebeu. Ele pausa o movimento externo para operar dentro de você. É como um construtor que precisa interromper o uso do prédio para reforçar os alicerces. Às vezes, ele trava o caminho não para te punir, mas para te proteger. Porque se ele te deixasse avançar naquele ritmo, você acabaria se ferindo com o próprio sucesso, se perdendo no meio das bênçãos, ou se apegando a algo que não foi projetado para durar. Deus não trabalha apenas com velocidade, ele trabalha com solidez. E para construir algo sólido, ele precisa te parar por um tempo. O deserto, por exemplo, não é um castigo, é um ambiente de silêncio, onde ele remove o ruído das distrações e te ensina a reconhecer sua voz. O que parece pausa é lapidação. O que parece atraso é preparação. O que parece silêncio é resposta. Quando Deus quer mudar o rumo da sua história, ele não começa pelo cenário. Ele começa pelo seu interior. Ele te trava porque quer te transformar. Ele segura as rédeas porque sabe que, se te deixar correr agora, você vai se desgastar em caminhos que não levam ao propósito. E é por isso que o processo dói tanto, porque ele está mexendo nas raízes, arrancando hábitos, pensamentos e vínculos que não combinam mais com o que vem pela frente. Mas entenda algo: se Deus te parou, é porque há algo novo para nascer. Nenhum artista pinta sobre uma tela já cheia. Ele precisa apagar o que estava antes. Nenhum oleiro molda o barro sem primeiro desmanchar o formato antigo. E nenhum pai amoroso permite que o filho continue em um caminho que vai levá-lo à ruína. Por isso, se tudo parece travado, agradeça. Isso é um sinal de que Deus está cuidando de você em um nível que você ainda não entende. O que você chama de travamento, o céu chama de reconfiguração. Ele está te reposicionando, te limpando, te curando, te amadurecendo. E quando o tempo certo chegar, você vai perceber que não estava parado. Estava sendo preparado. Então não se desespere nesse tempo de espera. Não se afaste de Deus por causa do silêncio. Ele continua trabalhando, mesmo quando você não sente. Porque os milagres mais profundos não fazem barulho. E antes de continuarmos, eu quero te pedir algo. Se essa mensagem já começou a falar com você, comenta aqui embaixo pedindo oração. Deixa o seu nome, o seu pedido, porque nós vamos orar por você. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa palavra com alguém que está se sentindo travado. E olha, na descrição tem os links dos nossos produtos que ajudam a manter o canal no ar e o grupo do WhatsApp, para você entrar e caminhar junto com a nossa comunidade de fé. Quando a vida parece ter travado, a primeira reação humana é tentar empurrar as coisas com a força do braço. A gente tenta resolver no natural o que Deus está trabalhando no espiritual. Só que há momentos em que Deus fecha todas as portas de propósito, porque Ele quer que você perceba algo. O travamento não é castigo, é convocação. É Deus te chamando para um tipo diferente de obediência, onde não basta saber o que Ele prometeu. É preciso confiar mesmo sem entender o caminho. Deus trava certas áreas da sua vida não porque esqueceu de você, mas porque Ele está te protegendo de algo que ainda não está pronto. Às vezes, o que você chama de demora é, na verdade, Deus segurando o tempo para te alinhar com o propósito. Ele não quer que você chegue antes de estar preparado, porque bênção fora de tempo se transforma em peso. O atraso é a misericórdia dele, e o travamento
É o cuidado. É ele dizendo: ainda não, porque eu estou te moldando para algo maior. José, por exemplo, foi traído, vendido, esquecido e preso injustamente. Aos olhos humanos parecia que sua vida tinha travado. Mas por trás do silêncio, Deus estava orquestrando algo muito maior. Se José não tivesse passado pelo poço e pela prisão, ele nunca teria chegado ao palácio. Deus não estava atrasando José, ele estava preparando José. Cada travamento era uma etapa da transformação. O mesmo Deus que o colocou na cova permitiu que ele fosse exaltado no tempo certo. Você entende o que isso significa? Que nada que parece parado está realmente parado nas mãos de Deus. Talvez o seu travamento não seja uma prisão física, mas uma estagnação emocional, financeira, espiritual ou até relacional. Você olha e pensa: nada anda. Mas Deus está dizendo: eu estou te ensinando a confiar no invisível. Ele está forjando sua fé, não para te humilhar, mas para te fortalecer. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo dá certo, mas quando tudo dá errado, e mesmo assim, você escolhe crer. É nesse processo que Deus trabalha camadas profundas dentro de você. O orgulho, o medo, a ansiedade, a necessidade de controlar tudo. Ele vai desmontando aquilo que te impede de ser guiado pelo Espírito. E é doloroso, porque Deus não reforma o velho, ele constrói o novo. E para isso ele precisa te levar a um ponto de rendição total, onde você finalmente diz: Senhor, se for preciso parar tudo para eu te ouvir, que pare. E é exatamente nesse momento que algo começa a se mover no céu. Porque Deus só destrava aquilo que foi totalmente entregue. Não é coincidência você estar ouvindo essa mensagem. Talvez Deus esteja usando esse vídeo para te lembrar que Ele ainda está no controle, mesmo quando parece que você perdeu o rumo. O travamento é o idioma que Deus usa para dizer: confia em mim. E o que Ele quer agora não é que você entenda o porquê, mas que você permaneça fiel no enquanto. Porque quando você permanece, o invisível começa a trabalhar a seu favor. Os planos de Deus nunca param, mesmo quando a sua vida parece parada. Existem momentos em que a vida trava, mas a origem desse travamento muda tudo. Alguns bloqueios vêm de Deus, outros vêm do inimigo, e outros nascem das nossas próprias escolhas. E discernir isso é o que separa quem se desespera de quem amadurece. Porque se você interpretar o silêncio de Deus como abandono, você vai desistir no meio do processo. Mas se você entender que há propósitos diferentes por trás de cada travamento, a dor se transforma em direção. Primeiro, há o travamento que vem de Deus. Esse é o mais difícil de aceitar, porque ele não te explica o motivo de imediato. Ele apenas fecha portas, interrompe planos e cala o céu. É o tipo de travamento que Deus permite quando quer te reposicionar. Jonas viveu isso. Ele decidiu fugir do propósito e acabou dentro de um peixe, completamente imobilizado. Nada funcionava, não havia para onde ir, mas dentro daquela escuridão, Deus estava realinhando o coração de Jonas. Às vezes Deus nos trava não para nos punir, mas para nos redirecionar ao caminho certo. É como se ele dissesse: você está indo rápido demais para um lugar errado. E o travamento se torna freio, não castigo. É o amor de Deus impedindo você de se destruir com suas próprias decisões. Depois existe o travamento que vem do inimigo. Esse é diferente. É um bloqueio que tenta te desanimar, roubar sua fé, fazer você duvidar do que Deus falou. O inimigo não pode impedir o cumprimento da promessa, mas ele tenta impedir que você permaneça acreditando nela. Ele trava seus sentimentos, suas emoções, sua coragem. Ele sussurra que nada vai mudar, que é melhor parar de orar, parar de sonhar. Mas há uma verdade que ele nunca vai te contar. Todo travamento espiritual que vem do inferno é temporário quando há um crente ajoelhado. Porque oração abre portas que força humana não consegue mover. Quando você ora, o que está fechado por fora começa a se mover por dentro. Foi assim com Daniel. O anjo lhe disse que a resposta já tinha sido liberada, mas o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Ou seja, a oração manteve Daniel em pé, até que o bloqueio espiritual fosse quebrado. O inimigo trava, mas a fé destrava.
E por fim, há o travamento que vem de nós mesmos. Esse é o mais silencioso, mas também o mais perigoso. Às vezes não é Deus, nem o diabo, somos nós. É o medo de fracassar, a indecisão, a procrastinação espiritual. É quando sabemos o que Deus mandou fazer, mas ficamos esperando um sinal extra para obedecer. É quando a gente se acomoda no conforto do depois eu vejo. E o tempo passa, mas a boa notícia é que Deus é especialista em destravar corações travados. Quando você reconhece que o bloqueio está em você, o Espírito Santo começa a agir de dentro para fora. Ele muda a mentalidade, reacende o fogo, desperta o propósito. E de repente, o que parecia impossível começa a fluir novamente. Porque o arrependimento abre caminhos que o orgulho havia fechado. O segredo está em buscar discernimento em oração. Perguntar: Senhor, esse travamento vem de ti, do inimigo, ou de mim mesmo? E depois estar disposto a ouvir a resposta, mesmo que doa. Às vezes, o Espírito vai te mostrar que o que está te travando é uma ferida não curada, um ressentimento, um ciclo emocional que você insiste em repetir. Outras vezes, ele vai te revelar que é o inimigo tentando te paralisar com distrações. E em alguns casos, ele vai apenas dizer: espera, eu ainda estou trabalhando. Não há resposta mais poderosa do que essa. Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. E quando você entende isso, o travamento deixa de ser um obstáculo e se torna uma mensagem. Deus te dizendo: fica firme, eu ainda não terminei. O tempo da espera é o mais difícil da caminhada com Deus. Porque quando nada acontece, a mente grita, o coração cansa e o inimigo tenta convencer você de que orar não faz diferença. É nesse silêncio que muitos se perdem, mas também é nesse mesmo lugar que os gigantes espirituais nascem. Porque a verdadeira fé não se mede pelo quanto você acredita quando tudo dá certo, mas pelo quanto você permanece quando tudo dá errado. E é por isso que Deus, muitas vezes, não te libera do travamento até que aprenda a adorá-lo no meio da pausa. Enquanto nada acontece, a primeira coisa que você precisa fazer é não parar de se mover espiritualmente. Mesmo que a porta não abra, continue orando. Mesmo que o céu pareça fechado, continue adorando. Mesmo que o milagre demore, continue crendo. A obediência constante no silêncio é o maior sinal de maturidade espiritual. Davi aprendeu isso quando foi ungido rei, mas voltou a cuidar das ovelhas. Ele tinha uma promessa sobre a cabeça, mas uma rotina comum sob os pés. E foi ali, nas tarefas simples, que Deus o treinou para o trono. Ele não ficou parado esperando a coroa. Ele serviu até ser chamado. Isso ensina algo poderoso. O lugar onde nada acontece é o mesmo lugar onde Deus te prepara para tudo o que vai acontecer. Enquanto você espera, Deus trabalha em 3 áreas: no seu caráter, na sua confiança e no seu coração. No caráter, ele te ensina a fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Na confiança, ele te ensina a depender dele e não do tempo. E no coração, ele remove aquilo que te faria perder a bênção se ela viesse antes da hora. Por isso, não despreze os dias lentos. Eles são o campo de treinamento dos escolhidos. É ali que a fé é fortalecida, a voz é refinada e o discernimento amadurece. Mas há algo ainda mais profundo. Enquanto você espera, o inimigo observa sua postura. Ele não teme suas lágrimas, mas teme sua perseverança. Quando ele vê que você chora e continua crendo, que sofre e continua adorando, que se sente sozinho, mas ainda confia em Deus, ele sabe que não pode mais te parar. A espera é a guerra invisível onde os guerreiros são forjados. E cada vez que você diz ao Senhor, eu não entendo, mas confio, o céu se move. Pode demorar, mas Deus sempre recompensa quem permanece. Então o que fazer enquanto a vida parece travada? Ore, adore, sirva e mantenha o coração limpo. Porque quando a promessa chegar, ela precisa encontrar um coração maduro, não um coração cansado. Continue investindo na presença de Deus. Continue alimentando sua fé com a palavra.
Continue falando com ele mesmo quando não sente nada, porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está te ensinando a reconhecer sua voz, mesmo quando não há barulho. E quando chegar o tempo dele, tudo o que parecia parado vai começar a se alinhar de forma tão perfeita que você vai entender. O travamento não foi perda de tempo, foi parte do plano. Foi no travamento que Deus te ensinou a depender dele. E é por isso que quando ele destravar, você não vai perder o que conquistou. Você vai caminhar com sabedoria, porque aprendeu a ouvir antes de agir, esperar antes de se precipitar e confiar antes de enxergar. Tudo aquilo que parecia travado um dia vai se mover, e quando isso acontecer, você vai perceber que cada silêncio, cada pausa, cada lágrima tinha um propósito. Porque Deus nunca desperdiça dor. Ele não te fez parar para te frustrar, mas para te fortalecer. O travamento foi a ferramenta que ele usou para te alinhar com o destino. Foi o tempo em que ele arrancou o que era superficial, curou o que era invisível e te preparou para carregar o que está por vir. E quando ele destrava não é devagar. É como uma enxurrada de graça, um vento que sopra de repente uma virada que ninguém esperava. Quando Deus diz, agora, nada pode impedir. Mas o mais lindo é que quando finalmente destrava, você olha para trás e entende. Se tivesse vindo antes, eu não estaria pronto. Quantas vezes você já orou pedindo para Deus abrir algo e ele ficou em silêncio? Quantas vezes você achou que o céu tinha te esquecido? Hoje o Espírito Santo quer que você saiba. Ele nunca te esqueceu. Ele só estava te amadurecendo. Porque Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E o propósito dele é maior do que o seu calendário. Às vezes ele atrasa para te proteger. Outras vezes, ele trava para te ensinar. E quando finalmente te liberta, ele não te devolve ao ponto de partida. Ele te coloca num novo nível. O travamento é o antes da promoção. É o vale antes da promessa. É o silêncio antes da canção. Talvez você ainda esteja nesse tempo olhando para tudo e dizendo, Senhor, nada anda. Mas escute, Deus está preparando o terreno. Ele está removendo o que não pertence, alinhando conexões, abrindo caminhos invisíveis. E quando o destravar vier, vai ser tão repentino que você vai sentir que o céu se moveu de uma vez. As portas que estavam trancadas há anos vão se abrir com leveza. As respostas que você esperava vão chegar sem esforço. As promessas que pareciam distantes vão se cumprir uma após a outra. E nesse momento, você vai entender que não foi sorte. Foi propósito. Deus te levou para o travamento para te mostrar quem você é sem as vitórias. Porque só quem permanece fiel no deserto pode ser confiado com a terra prometida. E o tempo da pausa foi o tempo em que ele te formou. Então, não despreze o processo. Olhe para cima agora e diga, Senhor, obrigado por cada porta que não abriu, porque hoje eu sei que o teu tempo é perfeito. Você não está travado, está sendo lapidado. E o que está sendo lapidado hoje vai brilhar amanhã. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários, Senhor, destrava o que está travado em mim. E se você quer que a gente ore por você, deixa seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós lemos e oramos por cada um. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal Jesus Flix, porque aqui a gente caminha junto em fé todos os dias. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais vidas. Checa os produtos na descrição. Eles ajudam a manter o canal vivo. E entra no nosso grupo do WhatsApp pelo link abaixo, para receber orações e palavras exclusivas. E lembra disso. Quando Deus trava, Ele está te ensinando a confiar. Quando Ele destrava, é porque te viu pronto.